Semana Sou Saúde de volta aqui no nosso programa. Doutora Daniela Cano, doutor Luiz Fernando Sela. Estávamos falando aqui dos princípios bíblicos de saúde, de princípios de cura também. A gente viu como os itens criados aqui antes do ser humano foram um ambiente perfeito, ou são um ambiente perfeito para a nossa manutenção da saúde. Agora, se isso aconteceu antes do pecado, imagine como a gente depende disso hoje, depois da degeneração. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui. Eu quero que você, que ainda não segue eles lá nas redes sociais, vai lá, Sou Saúde, @SouSaúde no Instagram. Vamos lá, doutora Daniela Cano, doutor Luiz Fernando Sela estão lá sempre trazendo novidades, trazendo o que a ciência tem descoberto aí, comprovando que esses princípios bíblicos são verdadeiros, a ciência a favor da Bíblia. Agora, gente, é o seguinte, agora que você já teve um panorama maior aqui, ampliado desse princípio de saúde bíblico, eu quero saber se você pratica o conceito bíblico de cura aí. Como é que você faz isso? Você viu que ele é completo, ele é amplo, né? Você pratica o conceito bíblico de saúde e cura na sua vida? Manda pra gente a sua resposta, eu quero trazer aqui, usa o QR Code ou então digita o nosso contato que é 12 98266 0004. Vamos lá, gente, o cenário mudou aqui. Nós tínhamos um ambiente perfeito na criação, incrível, um ambiente de manutenção da nossa vida, ar puro, alimentação incrível. E depois do pecado, a coisa mudou. É verdade, Teru. O Deus criou o ser humano para ter saúde completa, perfeita e eterna. Não estava no plano original que a gente passasse por doenças, por morte, por sofrimento. Então, infelizmente, a gente sabe que houve a separação de Deus, que a gente chama na Bíblia de pecado, e a partir daí começam a surgir consequências terríveis para a nossa saúde, tanto na saúde física, na saúde emocional, no meio ambiente, a gente vê a natureza, e até na nossa saúde espiritual. Doutora Daniela, acho que a primeira consequência vista foi o declínio físico e também o surgimento da doença. Jesus já fala ali, né, quando ele faz aquela reunião logo depois do pecado, que a mulher sofreria para ter o parto, o homem teria que tirar do solo com muito sofrimento o alimento. A gente sofreu e experimentou então a morte a partir dali. A gente vê, por exemplo, Teru, na Bíblia, que os primeiros antepassados, né, viviam 800, 900 anos. Todo o livro de Gênesis relata a história de pessoas que viviam 9 séculos. E hoje a gente vive 80, 90 anos, quando muito, né? Tem muita gente que infelizmente vai falecer aos 50, 60 anos, talvez porque não se cuidou. Mas a gente vem declinando em saúde. Quanto mais a gente vem se afastando de Deus, pior a nossa saúde tem ficado. Dor começou a fazer parte da existência humana, então. É o parto, né? Que ele já falou que a mulher ia sofrer as dores do parto, né? Ia sofrer com uma coisa tão linda que é dar a vida, né? Para dar a vida, ela sentiria dor. Então a gente já vê as consequências aí na mulher, né? E no homem também, né, Teru? Porque isso não fazia parte, né? Dor não faz parte, né? Dos planos de Deus, com certeza. Mas não foi só o ser humano que sofreu, a gente não sofreu somente na instância física, doutor Luiz. Sim. Adão, quando Deus vai passear no jardim, ele foge. E ali a gente vê, Teru, as primeiras consequências na nossa saúde emocional. Antes disso, o ser humano não tinha medo, não tinha angústia, não tinha ansiedade, ele não tinha medo de Deus. Mas agora, depois de errar, depois de escolher não estar do lado de Deus, o ser humano tem medo de Deus, ele foge, ele se esconde, ele duvida que Deus é amor, duvida do caráter de Deus, então ele começa a fugir e ele começa a sentir solidão, ele começa a se sentir só. Então, se você em casa também se sente só, isso também foi uma consequência do pecado na humanidade. Outra consequência, o desespero. Imagina, né, Teru, que o casal falava face a face com Deus. E de repente eles se veem então afastados de Deus, duvidaram do amor de Deus, duvidaram da palavra de Deus. E começaram a colocar a culpa no outro. Imagina o desespero que isso deve dar, angústia,
né, de ver que eles tinham perdido aquela conexão espiritual com o próprio Deus, né, que falava com eles na viração do dia. Então, angústia, né, da alma, porque... E esse é o desespero de verdade, né? Você tem aquela angústia que parece que nada vai passar, só comunhão com Deus mesmo. Outra consequência é o medo. O medo, Teru, o que vai acontecer, como vai ser daqui para frente, vamos perder a vida eterna, vamos ter doenças, pessoas vão morrer, o que será que Deus vai fazer? Então, toda essa angústia, a ansiedade que as pessoas sentem, ela na verdade tem a sua raiz no medo. Quando você tem medo de algo, você começa a ter os sintomas de ansiedade, né? Você tenta controlar as coisas, você quer controlar tudo para que o seu medo não se concretize, né? Para que nada de errado aconteça. Essas consequências, elas foram sendo passadas para nós imediatamente. A insatisfação, a gente vê, né, Caim, filho direto ali de Adão, aflorando esse sentimento de insatisfação com uma ordem de Deus ou com as leis da vida. O ser humano, ele passa a ser ingrato. Ao invés de agradecer a Deus pelo dom da vida, ele passa a ser ingrato, ele fica insatisfeito, ele reclama, ele parece que nunca é suficiente aquilo que ele recebe. Isso também foi uma das consequências do pecado. Então, toda a nossa saúde emocional, ela foi prejudicada em função disso. Perda de sentido. Aliás, eu acho que essa é uma das consequências mais devastadoras para a gente hoje. Porque realmente, ao sair das mãos do Criador, a gente tinha um propósito. E hoje, essa pergunta não fecha para muita gente. Quando a gente se afasta de Deus, nada faz sentido, doutora. Exatamente, o que as pessoas têm hoje, né? Muitos aí se denominam ateístas ou agnósticos, não acreditam mais no Deus Criador, até tiram barato às vezes, né, quando a gente fala que acredita na palavra de Deus e continuam duvidando, assim como foi o primeiro casal, duvidou da palavra de Deus, né? As pessoas hoje duvidam da Bíblia, duvidam que a gente tem um Criador e aí a vida fica sem propósitos, né? Pode ser que o propósito pareça que é o trabalho, aí quando perde o trabalho entra em desespero. Nossa. Às vezes o propósito é o casamento, aí casa, tem uma decepção, aí acaba a vida. Tem gente que o propósito é ter filho e às vezes não tem filho, parece que tudo vai desabar, porque não está com Deus em primeiro lugar, né? Quando a gente tem um propósito, a gente sabe que foi criado aqui com um sentido, não é só para estar por aqui vagando na terra, a gente fica muito mais tranquilo, né? E em paz também. Agora, essa imagem quer dizer muito, né, doutor Luiz? Porque com Deus, a gente tem vida, a gente tem verde, a gente tem cor. Longe de Deus, a gente está ressequido. Realmente, isso aqui vai fazer parte da nossa vida diariamente. E até buscando Deus, estando no mundo de pecado, a gente corre o risco de experimentar vários desses sintomas pós-pecado. Exatamente, Teru. Nada disso estava no plano de Deus, né? Como Deus é a fonte da vida, enquanto o ser humano estava conectado com Deus, ele tinha o amor, a paz, a alegria, todos esses atributos. E uma vez que ele se desconecta de Deus, ele se desliga da fonte da vida e começa a experimentar a dor, a morte, o sofrimento e todas essas coisas negativas, inclusive a alienação social, que significa o afastamento das pessoas, as brigas, os divórcios, a própria morte, né? Caim matou Abel, né? Que é o fratricídio, a nossa última plaquinha. Imagina só um irmão matando a outro irmão, né? Como isso é horrível, como a gente fica horrorizado quando a gente vê na televisão a morte, o sofrimento, a dor, os assassinatos, os homicídios. Nada disso, Teru, fazia parte do plano de Deus. Então muita gente pergunta por que existe doença, por que tem morte, por que tem sofrimento. Nós agora mesmo estamos com um caso de doença na família, uma prima da Daniela está com um tumor no cérebro e não há tratamento e a família toda se pergunta por que isso acontece. Nada disso foi plano de Deus. O plano de Deus era vida em abundância para toda a eternidade. Mas afastados de Deus, o que nos restou foram todas essas consequências. Agora, Deus é tão incrível, né, gente, que apesar de Ele prever as consequências, porque Ele avisa a gente disso, Ele ainda assim tem um plano especial para que nós vivamos um pouquinho melhor. Nós fujamos um pouquinho desses
dessas consequências aqui que são muito mais amplas do que isso. A Bíblia descreve Deus como o autor da cura. Só que como que a gente pode entender o surgimento da enfermidade nos nossos dias atuais? A gente vem para cá, olha, o autor da cura é Jesus. A Bíblia diz isso. E aí a gente tem aqui o surgimento, então, da enfermidade, e isso é exatamente o oposto do que a ciência atual diz, que nós estamos evoluindo. Na verdade, Teru, nós estamos involuindo, né? Se nós acreditamos que Deus nos criou, nós tínhamos inicialmente saúde abundante, né? Saúde original, pensa num DNA perfeito, né? Sem nenhum errinho. Então, por isso que quanto mais próximo, né, os seres humanos estavam da criação ou de Adão, mais saúde eles tinham. Então, a gente vê muito mais o Antigo Testamento falando de saúde e o Novo Testamento falando de cura, né? Quando Jesus veio, Teru, a humanidade estava com um declínio imenso de saúde. Jesus enfrentou pessoas com cegueira, com surdo-mudez, com paralisia, com a lepra, tem o relato da mulher com hemorragia há 12 anos, né? De todos os tipos de doenças ele enfrentou. Tanto é que ele passou mais tempo curando, né, do que até pregando o evangelho. Então a gente vê uma evolução do problema. Exatamente. Porque aqui, olha, no Antigo Testamento, que está mais próximo do relato da criação, a gente não tem tantos registros assim. E já no Velho Testamento, que fala lá nos evangelhos, né, a gente vê as doenças bem específicas e Jesus abordando essas doenças com um tratamento de cura física. Sim. E também, vamos virar a página aqui, ó, curando milagrosamente. É muito incrível a gente ver como Jesus curava, porque naquela época tinha muitos curandeiros, né, que lançavam feitiços, invocavam fontes externas, entidades espirituais, induziam as pessoas àqueles transes, né, hipnotizavam as pessoas, muitas vezes até cobravam caro pelas curas. E Jesus, ele curava de uma forma simples, ele pronunciava algumas palavras, levanta e anda. Ou ele também impunha a sua mão, tocava alguém, né? Então, a palavra e o toque já eram suficientes e essa era a cura verdadeira por milagre que Jesus veio trazer. E ele usava também os tratamentos naturais, não é? Os emplastros, né, que ele usava já, inclusive para curar cegueira, né? Fez um cataplasma lá, colocou no olho a pastinha e a gente sabe também que ele usava, então, os recursos da própria natureza para curar. Doutora, isso aqui acende uma luz vermelha para a gente, diz alerta, alerta, porque se o próprio Filho de Deus, ele usou de técnicas claras, simples, porque ele tinha uma conexão direta com o Pai, esses métodos de curas empregados ainda hoje precisam de um respaldo bíblico para serem, não importa se cura, porque tem muita gente que fala o seguinte, mas eu vou porque cura dá resultado. Mas eu preciso saber a origem desse resultado. É bem importante isso, né? Exatamente. A cura vem de Deus ou não, né? Essa é uma boa resposta que a gente precisa buscar. É o propósito da cura que precisa ser preenchido. Quando nós nos libertamos de uma doença, de uma enfermidade, na verdade, a gente precisa entender o que está por trás dessa cura. Tem verdades aqui, Dr. Luiz? Sim, quando Jesus curava, ele fazia isso por um propósito. Ele queria mostrar que ele era bom, que ele era amor, que ele veio trazer libertação, perdão, salvação, reconciliação. As curas de Jesus falavam que havia esperança para a humanidade, que a humanidade não estava entregue às trevas, não estava entregue à doença e à morte. Cada vez que Jesus curava alguém, ele queria falar: existe esperança. Em Deus você tem esperança, em Deus você pode ter cura, alívio, restauração. E o que ele falava naquela época ainda é válido para nós nos dias de hoje. A restauração, inclusive a cura, né? A palavra cura no Novo Testamento é a palavra sozo. Então toda vez que ele falava, levanta e anda, né? Você está curado e seus pecados estão perdoados. Essa cura envolve também, a mesma palavra que fala cura, que é o sozo, envolve salvação. Então, ele estava preocupado com a parte espiritual da pessoa. Então, antes, às vezes, da parte física, a pessoa às vezes tinha uma culpa, alguma coisa assim, ele fala, os teus pecados estão perdoados.
né? Levanta e anda. Então, o sozo, né? A cura para Jesus, Teru, ela não era apenas a restauração do corpo ou da enfermidade física, mas ela era a restauração da pessoa como um todo, da família, da sociedade. Ele falava, às vezes, até o povo de Israel precisava ser curado, ou seja, a cura no sentido coletivo de todos estarem bem dentro daquela comunidade. Agora, para pensar aí, você enfrentando um problema de saúde, se você recebesse a cura desse problema, seria suficiente? Ou você está precisando de um toque a mais na sua vida? Muitos dos nossos problemas de saúde não serão resolvidos aqui, mas nós temos promessas incríveis de que o ponto final quem dá é Jesus, Dr. Luiz. Teru, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, nós temos uma promessa de que a enfermidade, a doença e a morte terão fim. Por exemplo, lá em Isaías 33, 24, Deus fala assim, nenhum morador da Nova Jerusalém dirá, estou doente. E em Apocalipse 21, no verso 4, a gente lê que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, estão para trás. Ou seja, podemos sofrer aqui. Se você tem alguma doença, se você luta contra alguma enfermidade, faça o seu melhor, viva esses 8 remédios de Deus, tenha um estilo de vida saudável. Mas se você não tiver a cura completa ainda aqui, saiba que um dia a morte terá fim, a doença nunca mais vai aparecer. Porque nos novos céus e na nova terra que Deus deu para nós, nós temos a certeza da cura e da restauração para toda a eternidade. Que bom é saber disso, né? Um alívio, né? É um alívio, porque naquilo que a gente não tem esperança para os nossos anseios, Deus tem uma luz muito grande no final de tudo isso. E tudo que é necessário para a nossa sobrevivência aqui no planeta é abundante ainda. E em razão disso, Cristo deseja que a gente tenha saúde e vida em abundância. Vamos trazer na tela aqui uma promessa linda. Olha aí, João 10:10, esse é um verso muito significativo para o ministério de vocês, aqui para o Vida e Saúde. Doutora, lê pra gente, olha. João 10:10, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Fechou o conceito de saúde muito mais completo, né? Vida em abundância significa transbordar. É mais do que até o topo, é você poder compartilhar isso que a gente está recebendo como saúde, como perdão, contagiando outras pessoas. Elas vão receber, a gente vai respingar nelas também essas bênçãos que a gente tem recebido de Deus. Você deseja isso para você? A gente não está acabando o programa aqui não, fica aqui porque essa semana você vai poder, olha, aprofundar nesse assunto e é plano de Deus. Você não está aqui por acaso, você não está assistindo aqui essa programação por acaso. Deus tem um plano especial para a sua vida. Não deixe essa oportunidade passar aí, olha, de qualquer jeito não. Vem com a gente. Vou pegar aqui o meu guia de estudos, mas antes eu quero trazer aqui para você a oportunidade de seguir a Soul Saúde. Dr. Luiz e doutora Dani mantém ali no perfil da Soul Saúde um conteúdo atualizado, de acordo com o que a ciência tem descoberto, obrigada doutora, mas sem abrir mão disso aqui que a gente trouxe aqui, os princípios bíblicos de saúde e cura. E aqui, olha, vocês são autores desse material, então posso falar com bastante segurança. O Guia de Estudos Fique Leve traz aqui um momento, uma oportunidade de você estudar sozinho, em oração e entendendo parte por parte do que Deus deseja para você, de como Ele deseja desesperadamente que você se livre dessa sua dor, que você se livre dessa sua preocupação, que você encare os seus vícios de acordo com a vontade dEle, encarando de frente, mas sem levar o fardo sozinho. Ele está com você. Liga para cá e pede o seu guia que você vai entender o que a gente está tratando aqui e você pode fazer isso através do nosso telefone, que é 12 21 27 31 21. Se você preferir pelo WhatsApp, também dá 12 982 44 44 49. Só lembrando, é gratuito, mas tem um valor muito especial para você.
tá bom? A gente vai ali para o intervalo rapidinho. Na volta, você acompanha aqui o nosso primeiro episódio da série Princípios que Curam. E ainda hoje tem receita por aqui, claro. Molho Alfredo com castanha de caju. Os doutores me acompanham na cozinha. Aliás, receita deles, né? Você vai amar. É já já.